Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 32, versículo 9. É o texto que a irmã Michele passou para mim estar ministrando. Isaías, capítulo 32, versículo de número 9. A versão que eu estou usando é a NVI. Vocês, mulheres tão sossegadas, levante-se, escuta-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouça o que eu vou dizer a vocês. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite com muito temor no Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor é bom e nós não somos nada diante da grandeza do Senhor. Pai, aqui está a sua palavra, uma palavra de confronto ao nosso coração. O Senhor quer falar isso com a sua igreja hoje. E Pai, a oração que eu sempre faço quando eu vou ministrar, que cada coração aqui, meu Deus, seja um solo fértil diante da sua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, pega cada coração aqui e transforma num solo fértil, que vai receber da sua semente, meu Deus, que é a sua palavra, e vai multiplicar. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e peço que por meio do seu Santo Espírito, não deixe que o diabo venha tirar essa palavra do coração de ninguém aqui, meu Deus. Meu Deus, que as preocupações do mundo não venham fazer com que essa palavra venha se perder, mas que possa ser plantada em um coração fértil, que venha criar raízes no Senhor e que venha multiplicar para a glória do seu santo nome. Em o nome de Jesus que eu oro. Amém. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu vou ser um solo fértil para receber a sua palavra e vou multiplicar. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu gosto muito de desafios. Quando não surge, eu mesmo arrumo um desafio para mim. E eu gostei muito desse texto, porque ele é desafiador. E o Senhor falou muito forte comigo, e o desafio maior dele é porque eu não posso pregar os versículos após, porque é da irmã amanhã cedo e da outra irmã à noite. Então eu vou ter que me cuidar aqui para mim não queimar os cartuchos delas. Amém? Mas em nome de Jesus, tem muita coisa apenas no versículo 9. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com o seu coração. Eu já vou adiantar, não vai ser uma palavra fácil de ouvir, porque não foi fácil para mim ouvir. Em muitos momentos eu me peguei com vergonha diante do Senhor. E da mesma forma eu ficava muito feliz, porque se a palavra não faz sentido para quem está ministrando, não vai fazer sentido para quem está recebendo. Amém? Eu vou fazer uma breve introdução do livro de Isaías, para que a gente possa chegar nesse versículo aqui e entender todo o contexto. Eu gosto muito do profeta Isaías, que ele tem uma característica, que os escritos dele vêm com muita palavra de confronto. Isaías, ele aperta o povo mesmo. Só que da mesma forma, antes ou depois, ele traz uma palavra de esperança, que eu tenho certeza, se você não fez isso, faça uma hora, você lê Isaías e as lágrimas escorrem, porque você sente aquele conforto no Senhor. E o livro de Isaías tem essa característica, muito confronto, mas muita palavra de esperança também. Isaías, ele foi um profeta antes do exílio, ele profetizou sobre o exílio que viria. Ele vinha de uma família real, ele era casado, e a Bíblia diz que a esposa dele era chamada de profetisa. Não sabe-se bem o que isso quer dizer, mas a maioria dos estudiosos acredita que ela também profetizava.
Ele foi profeta do reino do norte, que seria a região de Judá. O profeta messiânico, aquele profeta que mais anunciou a vinda do Messias. E ele profetizou sobre esse Messias por 64 anos. 64 anos da sua vida ele falou sobre esse rei Messias. E o significado do nome Isaías, que também coloca como propósito do livro dele, é que o Senhor é a salvação. E a gente vai ver isso no decorrer do livro dele, muito explícito. Ele sempre traz o povo, você tem que confiar no Senhor, porque a única forma de sermos salvos é por meio do Senhor. E o que eu acho incrível do ministério de Isaías é que ele começa o ministério dele vendo o trono do Senhor. Você já deve ter ouvido. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele inicia o seu ministério vendo o trono do Senhor. E vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembrando que Uzias tinha morrido. Uzias era um rei bom. O trono da terra estava vazio. Mas Isaías olha e vê o trono dos céus ocupado. Então não precisa se preocupar, porque tronos e tronos da terra podem ficar desocupados, pode ser ocupado por reis ruins, mas o trono do céu continua sendo o mesmo rei. Amém? E esse Isaías, aí eu entendo um pouco desse amor que ele tem de falar acerca do Messias. Ele começa o ministério vendo o trono do Senhor. E a divisão do livro, ela é do 1 ao 12, que vai falar sobre julgamento e esperança para Israel. Mesmo sendo julgamentos duros, vinha com a palavra de esperança. Do 13 ao 27, ele vai colocar poemas que exploram o julgamento e a esperança para as nações. De novo, julgamento e palavra de esperança. No capítulo 28 ao 39, ele vai falar sobre a ascensão e a queda de Jerusalém, que é onde o nosso texto que nós vamos ministrar está inserido. Eu vou voltar depois um pouquinho para explicar. E do 40 ao 66, ele anuncia a esperança. Provavelmente você já leu Isaías 53, que eu acredito que não tem palavra mais esperançosa do que aquele capítulo para o nosso coração. Amém? E voltando, nesse bloco do 28 ao 39, ele vai falar sobre a ascensão e a queda de Jerusalém. E o nosso texto, ele está aqui nesse bloco. Ele começa acusando os líderes, falando assim: os líderes estavam com medo da Síria. A Síria, um império forte, seria um povo perverso. Você já deve ter ouvido falar de Nínive, era mais ou menos do estilo. E eles estavam com medo de ir para a batalha contra a Síria e perder. Aí eles fazem amizade, uma amizade política com o povo do Egito, convocar soldados para ajudar. Isaías chega nele e fala assim: vocês precisam depender do Senhor. A salvação vai vir por meio do Senhor. Não é por meio de você juntar pessoas, juntar exército. É por meio do Senhor. A única forma de vocês alcançar a misericórdia é por meio do Senhor. Arrependimento, coração contrito, buscar ao Senhor. Isaías faz isso. Pois para Isaías, a única forma de ser salvo é a confiança e o arrependimento diante do Senhor. Aí acontece, esse fato acontece um pouquinho depois, mas eu vou falar porque é importante para o nosso texto. Acontece a ascensão e a queda. Como que é a ascensão? A ascensão, Isaías traz essa palavra: não dependa dos soldados do Egito. Não dependa deles. Ezequias volta-se para o Senhor, se arrepende diante do Senhor, se derrama diante do Senhor e o povo milagrosamente é salvo. Só que Ezequias sai dali, traz o povo babilônico para dentro da cidade e sai mostrando: nós temos tudo isso de tesouros. Olha, nós somos ricos, ostentando. E faz uma aliança com os babilônicos de novo, para ter força.
para conseguir. Ezequias tinha acabado de ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Milagrosamente eles é livrado por causa do arrependimento e do quebrantamento. Mas Ezequias volta e faz aliança com um povo ainda pior, que 100 anos depois chegou em Israel, arrebatou todo o povo, destruiu o templo e acabou com tudo. E o nosso texto, ele está um pouquinho depois desse confronto que Isaías faz aos governantes da terra, aos governantes de Israel, para não confiarem no povo do Egito. O versículo 31, essa advertência aos nobres. No capítulo 32, eu gosto muito de Isaías por causa disso. Ele acaba de dar um confronto acerca de não confiarem nesses povos. E no capítulo 32, do verso 1 ao 8, ele traz uma palavra de esperança novamente, que ele fala sobre o reino de justiça. E eu quero ler com vocês. Vejam, um rei reinará com retidão, e os príncipes governarão com justiça. Cada um será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem e escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não terá tido alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva a água do sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre. Mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Aqui Isaías está falando assim: eu sei o tempo que vocês estão vivendo, mas virá um tempo em que um rei reinará com justiça. E o único rei que vai reinar com justiça e que reina com justiça é Jesus. É o único rei que de fato ele não coloca tolos em tronos, que não coloca homens ruins em tronos, que o trono ocupado é por ele. Ele é o único rei. E em seguida vem uma advertência também para as mulheres. Versículo 9. Por que que ele traz essa advertência para as mulheres? Como assim? Era algo político que eles tinham que resolver. Normalmente a gente vê advertências contra mulheres em questão assim do cuidado com a casa, do cuidado com a família. Mas como assim ele vem falando sobre confiar, sobre governantes, aí ele fala acerca de um reino, aí ele vem com essa advertência às mulheres da época. Porque essas mulheres, elas tinham uma influência junto com os governantes que estavam tomando aquelas decisões para a nação de Israel. Elas estavam envolvidas ali. E o que eu aprendo com isso? Que nós mulheres, nós temos responsabilidades acerca do governo, não estou dizendo de governar, mas de estar intercedendo e de estar em pé, com o coração de pé, mas com o joelho no chão, intercedendo por tudo. Por aquilo que os nossos maridos vão decidir. As esposas que estão esposas de pastor que estão aqui, precisam estar de joelhos, intercedendo pelo seu esposo, e isso também faz parte do ministério. E seja em tudo que o seu esposo vai fazer. Ah, meu esposo não é pastor, mas ele é empresário. E quando ele vai decidir algo na sua casa,
ele consulta você. E muitas vezes o pensamento da mulher conta sim, porque a decisão é para a família, é dos dois, consulta os filhos. Então, nós precisamos estar atentas, de pé, nós precisamos levantar, mas entendendo que o levantar é coração contrido. Estar de pé tem mais a ver com o coração derramado diante do Senhor do que simplesmente as suas pernas estarem esticadas. De que simplesmente você falar para os outros que você está firme. Tem mais a ver com o coração do que com a sua posição. Amém? E Isaías, ele vem com essa advertência às mulheres. Mas antes de ler de novo o verso 9, volta um pouquinho, capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia e acompanha, para você ver se eu estou falando besteira, tá? Tem que acompanhar, risca. Capítulo 3, versículo 16. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. O que o Senhor está dizendo? Mulheres altivas, mulheres que andavam confiantes demais. Aí vem Isaías, que já deu esse conselho para as mulheres, já falou com as mulheres, já ensinou as mulheres: não faça isso, porque o Senhor vai raspar a cabeça, vai expor a sua vergonha. E vem Isaías de novo dando conselho para essas mulheres. Versículo 9. Vocês, mulheres, tão sossegadas, levante-se e escuta. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou te dizer. E por que tem a ver essa questão da influência dessas mulheres com os líderes? Porque a segurança deles, eles estavam buscando, não no Senhor, não em voltar para o Senhor, não em se quebrantar diante do Senhor, mas estavam seguras nos recursos que o Egito ia mandar para aquela nação. A nossa segurança, a minha segurança, a segurança da sua família, depende totalmente do Senhor. Eu vou contar uma experiência, não tinha programado, mas o Senhor me trouxe à memória. Meu esposo e eu fomos enviados para o seminário. Quando nós casamos, o compromisso que nós tínhamos era as despesas de casa, uma bis que nós financiamos, pagávamos R$300 a parcela e um aluguel de R$300. Era essa a nossa despesa. O nosso salário saía, dependendo do mês, meu esposo vendedor, eu era estagiária em um banco, saía às vezes quase R$6.000. Isso 5 anos atrás. Nós não fazia nada com o dinheiro. Nada. Tinha um sofá velho, fedido em casa. Os negócios tudo largado. Não investia porque nós ia para o seminário. A bis, de vez em quando, nós atrasava a parcela. Não tinha nada, irmãs. Roupa, misericórdia. Chegava quarta-feira, eu já ficava aflita com que roupa eu ia para o culto. E olha, e nós ganhávamos, esse dinheiro entrava. Nós falamos assim: amor, agora vai para o seminário, nós temos que dar um jeito. Vendemos trem tudo em casa. Por um milagre, nós saímos sem dever nada para ninguém, porque graças a Jesus, meu esposo, ele é um homem muito reto, muito digno na cidade. Ele não aguenta dever para ninguém, não aguenta dever nada para ninguém. E ele falava assim: amor, nós temos que consertar. Nós pagamos todas as contas que ia vencer ainda, deixamos redondinho e fomos para o seminário. Chega no seminário, nós vai ganhar quanto? R$1.000. Na época o salário era R$1.000. Irmãs, e a melhor coisa é depender do Senhor. Porque aqueles R$1.000 rendiam o que aqueles 6.000 nunca rendeu. A gente não sabia, sobrava dinheiro. Nós dava oferta para os outros.
Nós pagávamos lanche para os coitados também, seminaristas que não tinha dinheiro e não podia comprar. Que seminarista, coitado. Se um dia você conhecer um seminarista, leve ele na pizzaria, que é o sonho dele, porque ele não tem dinheiro. E ele fica, nossa, você não sabe a alegria que ele sente. O dia que você vê um seminarista, seja qual seminário for, fala assim, eu vou pagar uma pizza para você. Você pode ter certeza que você vai estar respondendo oração. E era desse jeito. Depender do Senhor. Depender do Senhor não tem a ver com o que você vê ali na sua frente. Não tem a ver com os recursos que você tem. Deus faz 1000 virar 10.000. Amém. Você não ganha mais, não. Deus multiplica aquele ali. Ser fiel. Esses dias eu conversando com meu esposo, e nós falamos sobre ser dizimista. Devolver o dízimo para o Senhor. E aí eu falei assim, amor, às vezes a gente fala, eu acho que a igreja deve achar assim, o pastor está preocupado que vai faltar as coisas dele em casa. Mas não tem nada a ver, o Senhor providenciou para nós a vida toda. E se não vir de um jeito, vem do outro. E se não vir, Deus faz passar sem também. Tem mais a ver com a pessoa. Deus multiplica. Seja fiel. Seja fiel. Dependa-se do Senhor. Isaías, capítulo 9. Vocês, mulheres, tão sossegadas. O termo sossegada traz a ideia de alguém descompromissado. Descompromissado. Alguém que tanto faz a água correr para cima ou correr para baixo. Alguém que não tem compromisso. Alguém que está acomodado. Alguém que fala assim, não, mas eu estou tranquila porque vai dar certo. Eu vi o soldado chegando. Eu vi meu esposo conversando com o irmão lá e falou que vai dar certo. Eu vi que a conta tem dinheiro. Está tranquilo. Graças a Deus, meu esposo, a minha esposa e meus filhos estão na igreja. Agora vai tudo bem. Agora eu posso acomodar. Já viu uma expressão, o crente não tem 1 minuto de descanso? E não é para ter mesmo, não. O dia que ter, você escuta Isaías batendo na sua porta. Ô, mulher sossegada. Não é para ter descanso, não. O crente não está aqui para descansar. Pode acalmar um pouquinho aqui, mas fique esperto também. Mas descansar, não. E eu quero contar a história de um homem sossegado, de boa. Já ouviu falar de Eli? Entra uma mulher na igreja, desesperada, que estava sofrendo horrores na sua casa. Que o marido dela casou com ela porque amava, só que não dava filho. Aí ele foi e casou com outra para ter filho. Ela ajoelha, chora diante do Senhor. Mas na hora que ela passa na porta, tem um sacerdote sentado na porta. Guarda a palavra sentado. Sentado na porta. Depois, ela tem um filho. Dá o tempo, ela vem, entrega esse filho para o Senhor. E um menino. Samuel era um menino. E você vê o comodismo aí. Um sacerdote no templo e Deus fala com o menino. Parece ser até hipocrisia, né? Um sacerdote consagrado, colocado por Deus, e Deus fala com o menino. Fala uma vez, o menino não entende. Fala 2 vezes, o menino não entende. Fala 3 vezes. Aí Eli esperta e fala, é assim mesmo que o Senhor fala. Já tinha até esquecido como é que o Senhor falava. O Senhor fala que esse menino, levanta esse menino como juiz. Um dia, os filhos dele, tudo virado.
Está Eli em cima do templo, sentado, de novo. E porque ele era gordo, o banquinho quebrou e ele caiu lá de cima e morreu. Mas você tem preconceito contra a obesidade? Não, jamais. Mas ali mostra que ele estava comendo mais do que ele devia do sacrifício do templo. Estava acomodado diante do Senhor. Um sacerdote sentado na porta do templo e olha uma mulher desesperada e fala que ela estava embriagada. O sacerdote dentro do templo e Deus fala com o menino. Chama o menino. Traz uma palavra de juízo por meio do menino. Irmãos, não sentem. Não se acomode. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, vê Deus fazendo aqui, vê Deus se manifestando ali e fala, Deus já fez assim comigo. Mas passou meu tempo, irmã. Passou o tempo? Passou o tempo? Deus ressuscitou Dorcas para continuar fazendo as roupas para as irmãs. Não se acomode. Não tem idade para se acomodar. Você não sofreu demais não para se acomodar. Não passou seu tempo não para você se acomodar. Estou olhando a hora ali que eu me empolgo. Vocês mulheres tão sossegadas, tão acomodadas. Levante-se. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder alto, não. Mas você está acomodada? Não, irmã, estou não. Eu não falto um culto. Se for na segunda igreja, o meu plano de leitura está redondinho. Eu não falto uma campanha de oração. Você está acomodada? O que tem te acomodado? É o esposo que já se converteu e você não precisa estar de madrugada mais orando? É os filhos que já veio para a igreja e você não precisa mais estar levantando jejum, oração, para o diabo não levar seus filhos para o mundo? É o tanto que você já fez na obra do Senhor e que já não precisa mais? É o viver com a sua família e ninguém mudar, você orar e ninguém mudar, ninguém muda, o marido vem para a igreja, os filhos cada vez ficam mais longe, tudo isso traz acomodação. É a cura que você tem pedido para o Senhor e o Senhor não tem dado uma resposta para você, se Ele vai te curar ou não? O que tem te acomodado? É eu vim para a igreja todo o culto, mas não senti mais nada, não vê mais nada, entra e sai da mesma forma. Eu falei que não seria uma palavra fácil. O que tem te acomodado? E eu confesso para os irmãos que estudando isso daqui, durante essa semana toda, o Senhor foi me mostrando pontos que eu estava acomodada. Pessoas que eu estava orando, que eu estava investindo tempo há mais de um ano e que parecia que ficava pior. Cada vez que eu vinha, marcava discipulado, sentava, pregava a Bíblia, voltava pior. E eu falei, Senhor, vou orar mais não vou. Um ano. Foi a pessoa que eu mais investi tempo. O Senhor falou para mim, você está desistindo, né? Acomodado. Oração que se apresenta e não responde. Acomodado. O que tem te acomodado? Está tudo bem na sua família? As contas que estavam atrasadas agora está paga. Comprou casa, comprou carro. Os filhos estão empregados, você está empregado, um emprego bom que você sonhou. Acomodado. E nós, seres humanos, está na nossa genética acomodar. Vou te contar uma história. Você sabe por que os orientais têm os olhos puxados?
um lugar de muita neve, e eles ficam porque é muito branco. Acomodou tanto que hoje tem uma nação que é assim. Nós, seres humanos, nos adaptamos fácil. Você pode morar num lugar de gelo. Você vir para o calor, vai um dia, você está acomodado, você está acostumado. E muitas vezes tem pessoas aqui que está acomodado e já acostumou. Esse é o pior. E que se eu perguntar aqui, você está acomodado? Vai falar que não. Não. Estou uma benção. Mas a palavra do Senhor é: levante-se. O que é levantar? Erguer. Permanecer de pé. Ficar em pé. Pôr-se em pé. Resistir. Ficar firme. Ficar fixo. Ser válido. E o interessante é que esse termo, ele é usado em outros textos do Antigo Testamento, o mesmo termo, que eu não vou conseguir falar o nome, mas é levantar-se. Juízes capítulo 7, versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento de Midianita nas nossas mãos. Jeremias 46, 16. Tropeçam e caiam uns sobre os outros. Eles dizem: levante-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, longe da espada do opressor. É ficar de pé, é estar pronto, é deixar o comodismo. Levante-se. Tem mulheres de Deus aqui que Deus já fez tantas coisas porque você estava de pé e por algum motivo agora você anda prostrada, você anda acomodada. Levante-se diante do Senhor. E o ficar de pé, eu não estou dizendo é você levantar e sair, não. Estar de pé é você quebrantar o seu coração diante do Senhor, é entender a palavra do Senhor, é lutar pela sua família. Mas já tem tanto tempo, quem diz que o tempo é você que sabe? O levantar, estar de pé diante do Senhor. A sua família pode mudar sim, em nome de Jesus, não desista. A sua cidade, o seu governo pode mudar sim. O que teve de gente frustrada nas eleições passadas, achando que o que ia colocar sustento na nossa mesa seria o presidente, achando que quem vai tirar o sustento da nossa mesa é o presidente. Quem coloca, quem dá emprego, quem dá sustento, quem dá saúde, quem dá provisão é o Senhor. E muitas vezes a Bíblia diz que quando o povo estava ruim, que o coração estava longe do Senhor, Deus enviava um rei ruim para que as pessoas se voltassem para o Senhor. Então, às vezes os governantes que estão acima de nós têm mais a ver com o nosso coração do que com o coração dele. Volte para o Senhor, levante-se diante do Senhor. O seu marido perdido pode voltar para o Senhor. Os seus filhos perdidos podem voltar para o Senhor. Levante-se. Guerreie. Fique de pé. Não se renda. Não se acomode. Eu peço a você agora, feche os seus olhos e fala assim: Senhor, aonde eu estou acomodada? Faz isso. Os homens também. A mensagem é para as mulheres. Mas muitas vezes tem muitos homens aqui acomodados também. Senhor, aonde eu estou acomodada? Desperta-me, Senhor. Para de ser orgulhosa, achando que é dono do seu nariz, achando que depois que você começou a trabalhar, o seu marido não tem mais nada a ver com você. Jesus é o dono. Jesus que é o seu dono. É o dono da sua família. O bom de você estar pregando e não conhecer ninguém, pastor, é que se você falar alguma coisa e tiver alguém vivendo, você não fica como está dando indireta.
E o pastor não falou nada comigo, tá? Nós nem conversamos. Ah, eu sofri demais. Ih, já lutei tanto. Já lutei. Os filhos já tá tudo criado. Cada um tá com a sua família. Agora eu quero paz. Acomodada. Sossegada. Despreocupada. Descompromissada. Temos compromisso, sim. Eu tenho um dizer na igreja que eu falo assim: ninguém fala nada com as crianças da igreja. Se alguém falar, não. Ah, o menino não tem pai, não tem mãe, a avó que traz para dentro da igreja. Mas é compromisso nosso cuidar. Esse negócio de que quem pariu Mateus que embale, não sei onde, isso não é bíblico não. O pastor tem compromisso com as crianças, ensinar as crianças. Abrir portas para as crianças serem ensinadas. Aquela criança que não tem pai, que vem para a igreja, ela precisa ter uma referência paterna na vida dela. E muitas vezes vai ser o diácono da igreja, o pastor, o músico aqui do púlpito. Temos compromisso, sim. Lá na igreja tem uma irmã, que eu admiro muito ela. Ela tem 84 anos. A irmã Geni. E ela cuida de 2 bisnetos. Ela leva aqueles meninos para a igreja. Ela vende a pé. A casa dela não é muito longe, mas para uma senhora de 84 anos, eu acho longe. Ela vem, traz aqueles meninos para a IBD, traz aqueles meninos para a escolinha à noite. Tem um mais novinho que faz uma birra, que faz uma pirraça. Ela pega aquele menino no colo com amor. E muita gente fica lá fora, não é obrigação dela. Não é mesmo não, é do pai e da mãe. Só que vai deixar? Ela fala assim: eu criei todos os meus filhos no caminho do Senhor. Criei alguns netos e vou criar os bisnetos até quando Jesus voltar para mim. E os netinhos dela, os bisnetos, estão criados na igreja, estão criando. Com amor. E um dia eu falei no culto, eu falei: ninguém fala nada. Se você não puder ir lá ajudar a cuidar, você não fala nada. Você não se levanta com essa ungida do Senhor, que o Senhor levantou. Não é compromisso. Tem muito disso. Não é compromisso meu, não é responsabilidade minha. Não é mesmo, não? Então, tudo que Jesus falou, por rasgar e jogar fora. Não anula a responsabilidade daqueles que deveriam cuidar. Não estou dizendo isso. Mas se não tem referência, seja você a referência. Para os seus enteados, para os seus sobrinhos, primo. Levante-se. Deixe de comodismo. Fica de pé, mulher. O que o Senhor está dizendo por meio da palavra dele? Por que era para aquelas mulheres levantar? Os piores dias da nação de Israel estavam chegando. E eu tenho uma notícia para te dar. Os piores dias vai chegar. Você levantando ou não? Você se quebrantando diante do Senhor ou não? Só que eu te aconselho a levantar. Eu te aconselho a ficar de pé diante do Senhor. Te aconselho a ir para a batalha. Lutar pela sua família. E hoje, irmãos, a gente está numa guerra que vocês não têm noção. Antes, atacava os adultos, agora não, estão atacando criança. Criança até 5 anos, ele é uma esponja. Ele absorve tudo que você fala, tudo que você fala. Inclusive, se você vê uma criança xingando, pode saber que o pai e a mãe xingam em casa. Ele viu alguém xingar perto dele, ele aprendeu. E hoje na escola estão ensinando coisas que é de arrepiar. Cabeludo mesmo. Isso é guerra. E a igreja precisa estar de pé. As mulheres precisam se levantar. Porque o dia ruim vai vir.
se levantando ou não, mas passe o dia ruim de pé. Esse povo viveram a bênção, que eles foram livrados da Síria, milagrosamente. O Senhor foi por eles, e eles venceram. Só que o rei voltou de novo e confiou em outros exércitos. Babilônia. Chega a Babilônia, leva todo aquele povo de novo. Inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que você conhece a história. Viveram os piores momentos da vida deles. Imagina se essa nação se volta para o Senhor, se quebranta diante do Senhor. Irmãos, e nós estamos vivendo esses dias. Hoje você não vê espadas aí, mas tem ideologias aí que destrói a família mais que uma espada. Antes chegasse soldados dentro da sua casa, matasse você ia ser salvo. Mas não, querem arrancar seus filhos, levar seus filhos para o mundo, colocar ideias demoníacas dentro da cabeça dos seus filhos, dizer que divórcio é normal, dizer que homossexualidade é normal. E muitas vezes, isso que eu estou fazendo aqui, corre o risco de eu levar um processo. Mas a verdade é verdade. Doa quem doer. Eu não estou falando as coisas que dependem de mim que eu acho. Estou falando que o meu mestre ensinou. E que o meu mestre morreu para ensinar. O evangelho da vida. O evangelho que dá água e que a pessoa não sente mais sede. O evangelho que salva um pecador miserável que merecia ir para o inferno e sem nada em troca. O evangelho que salva o perdido, que liberta o escravo, que salva a família, que salva a criança. Isso que nós devemos defender. Levante-se, mulher. Levante-se, homem. Levante-se, jovem. Levante-se, criança. Deus usa a criança. Lembre-se de Samuel. Fica de pé em nome de Jesus.